Fala, galera! Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você está assistindo a esse vídeo. Eu sou o Castanhari e esse é o Hardware Tech BR, o seu portal direto para o futuro da tecnologia. E hoje, meu amigo, o episódio tá lotado de novidades que vão dar o que falar. Prepare-se, porque vamos mergulhar fundo em temas que estão moldando o nosso mundo agora mesmo. A gente vai falar sobre como a Nvidia continua sua dominação absoluta no mercado de inteligência artificial. Uma verdadeira gigante que não para de crescer. E não é só ela, a Sony também está com planos ousadíssimos para o futuro dos sensores, prometendo revolucionar tudo que a gente conhece sobre câmeras. Mas nem tudo são flores no mundo da tecnologia e do entretenimento. Vamos analisar a situação tensa na Paramount e na Skydance, que anunciaram demissões em massa, mostrando que até os gigantes de Hollywood sentem o baque das mudanças do mercado. E por falar em revolução, a conferência AAO 2025 trouxe avanços incríveis na oftalmologia, com a IA prometendo diagnósticos e cirurgias que parecem saídos de um filme de ficção científica. Isso sem contar a mais nova atualização do Windows 11, que finalmente trouxe recursos que a gente vai usar de verdade no dia a dia. E para fechar com chave de ouro, vamos dar uma olhada nos maiores investimentos da semana, que mostram para onde o dinheiro inteligente está indo no universo da tecnologia. É um termômetro perfeito para a gente entender as próximas grandes tendências. Vai ter muita informação, muita análise e, claro, aquela nossa conversa sobre como tudo isso impacta a nossa vida. Então já deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada e vem comigo, porque o programa de hoje está simplesmente imperdível. Para começar o programa de hoje, a gente tem uma notícia que é uma vitória gigantesca para a nossa privacidade digital. A Justiça dos Estados Unidos deu um golpe duríssimo na NSO Group, a empresa israelense por trás do infame spyware Pegasus. A decisão foi histórica. A corte ordenou que a NSO pare, de uma vez por todas, de tentar atacar ou invadir os sistemas do WhatsApp e da Meta, a empresa mãe do Facebook e Instagram. Isso pode parecer só uma briga entre duas empresas gigantes, mas o buraco é muito mais embaixo. O Pegasus é um dos softwares de espionagem mais sofisticados e perigosos do mundo, capaz de infectar um celular sem que a vítima precise clicar em absolutamente nada. Imagina só, um software que pode ligar a câmera e o microfone do seu celular, ler todas as suas mensagens, ver suas fotos, rastrear sua localização, tudo isso sem você nem desconfiar. E o pior, esse spyware foi vendido para governos ao redor do mundo e usado para espionar jornalistas, ativistas de direitos humanos, advogados e até líderes de Estado. O caso explodiu em 2019, quando o WhatsApp descobriu uma vulnerabilidade que estava sendo explorada pela NSO para instalar o Pegasus. Desde então, a Meta travou uma batalha judicial incansável contra a empresa, e essa decisão é o resultado mais concreto dessa luta. É um recado claro de que o Vale do Silício não vai mais tolerar esse tipo de ataque. A ordem judicial proíbe a NSO Group não só de atacar os servidores da Meta, mas também de usar qualquer um de seus produtos, como WhatsApp, Instagram e Facebook. Isso cria um precedente legal importantíssimo. É a primeira vez que uma empresa de spyware é responsabilizada dessa forma nos tribunais americanos. A decisão mostra que existe, sim, um caminho para combater essas ferramentas de vigilância digital que operam nas sombras. Para a nossa privacidade, é uma notícia excelente, porque fortalece a segurança das plataformas que usamos todos os dias e coloca uma pressão enorme sobre outras empresas que desenvolvem tecnologias parecidas. Ainda assim, a guerra não acabou. A NSO Group, claro, vai recorrer. E o mercado de spyware continua existindo. Mas essa decisão é um marco. Ela joga luz sobre uma indústria que prefere a escuridão e dá um poder muito maior para as empresas de tecnologia se defenderem e, por consequência, protegerem os seus usuários. É um passo fundamental para garantir que nossas conversas, nossas fotos
e nossa vida digital continuem sendo nossas, e não de algum governo ou agência de espionagem. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos, porque essa história está longe de terminar e define o futuro da segurança na internet. Agora vamos falar de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, a Samsung. E a notícia envolve cifras que são difíceis até de imaginar. A família fundadora da gigante sul-coreana anunciou a venda de uma fatia de suas ações no valor de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Isso mesmo, mais de 1 bilhão de dólares. Essa movimentação gigantesca acontece logo após uma alta expressiva nas ações da Samsung Electronics, impulsionada principalmente pela expectativa do mercado em relação aos seus novos chips de memória para a inteligência artificial, os HBM4. É um movimento estratégico que levanta muitas questões sobre o futuro da companhia e a gestão da família Lee. Mas por que vender uma quantia tão absurda de ações agora? A resposta está ligada a uma questão bem pessoal e, ao mesmo tempo, financeira: o imposto sobre herança. Após o falecimento do patriarca Lee Kun-hee, em 2020, sua família herdou uma fortuna, mas também uma conta de imposto de sucessão astronômica, uma das maiores da história, estimada em mais de 10 bilhões de dólares. Para pagar essa dívida com o governo sul-coreano, a família tem vendido partes de suas participações em várias empresas do conglomerado Samsung ao longo dos últimos anos. Essa última venda é mais um capítulo dessa saga para levantar o capital necessário. O interessante é o timing da venda. Eles aproveitaram um momento de otimismo do mercado. As ações da Samsung subiram muito, com a promessa de que seus novos chips de memória vão competir de igual para igual com os da rival SK Hynix, especialmente no fornecimento para a Nvidia, a rainha da IA. Ou seja, a família usou a valorização gerada pela expectativa de inovação tecnológica para resolver uma questão financeira pessoal. Para o mercado, isso gera um certo ruído. Por um lado, a venda de um bloco tão grande de ações pode criar uma pressão de baixa no preço no curto prazo. Por outro, não afeta o controle da família sobre o império Samsung. O mais importante aqui é observar o que isso significa para o futuro. A Samsung está em um momento crucial, tentando recuperar a liderança no mercado de semicondutores para IA. A pressão sobre o atual presidente, J.Y. Lee, é enorme. Ele precisa garantir que a empresa não apenas entregue o prometido com os chips HBM4, mas que continue inovando para não ficar para trás. Essa venda de ações, embora motivada por questões de herança, serve como um lembrete do quão entrelaçados estão os destinos da família Lee e da Samsung. O sucesso da empresa é fundamental para a saúde financeira da família, e as decisões da família impactam diretamente a percepção do mercado sobre a gigante da tecnologia. Nexperia, uma empresa de chips sediada nos Países Baixos, mas de propriedade chinesa, está no centro de uma polêmica diplomática. O governo holandês, pressionado pelos Estados Unidos, impôs restrições à exportação de equipamentos avançados para a fabricação de chips para a China. Adivinha quem foi uma das principais afetadas? Exato, a Nexperia. A situação ficou tão tensa que a filial chinesa da empresa, a Nexperia China, soltou um comunicado que soou como uma declaração de independência. Nesse comunicado, a Nexperia China afirmou que opera de forma independente da sua matriz holandesa e que se opõe firmemente às sanções impostas pelo governo dos Países Baixos. Eles disseram que essas medidas são uma politização da cooperação comercial e que prejudicam a estabilidade da cadeia de suprimentos global. Na prática, o que a filial chinesa está dizendo é: olha, a gente pode ter o mesmo nome, mas as decisões de vocês aí na Europa, influenciadas pelos EUA, não se aplicam a nós aqui. Nós vamos continuar operando e servindo o mercado chinês. É uma jogada ousada e que mostra o tamanho da fratura que essa disputa geopolítica está causando. Essa crise começou quando os Estados Unidos iniciaram uma campanha global para conter o avanço tecnológico da China.
especialmente na fabricação de semicondutores de ponta. Os Países Baixos, onde fica a ASML, a empresa mais importante do mundo em equipamentos para litografia de chips, acabaram entrando no meio do fogo cruzado. As restrições impostas por eles limitam a venda de tecnologia essencial para empresas chinesas ou de propriedade chinesa, como a Nexperia. A reação da filial chinesa é um sintoma claro de uma estratégia de Pequim para garantir sua autossuficiência tecnológica e contornar as sanções ocidentais. O que isso representa para o setor? Primeiro, uma fragmentação ainda maior da cadeia de suprimentos. Empresas globais estão sendo forçadas a escolher um lado, ou a se dividir, como no caso da Nexperia. Segundo, acelera a corrida da China para desenvolver sua própria tecnologia de semicondutores, investindo bilhões para não depender mais do Ocidente. Para a Nexperia, a situação é delicadíssima. A matriz holandesa fica espremida entre as leis do seu país e os interesses de seu dono chinês. Essa rebelião da filial chinesa pode ser só o começo de um movimento maior de dissociação entre as operações ocidentais e orientais de muitas multinacionais de tecnologia. Agora, uma notícia que acende um alerta vermelho sobre privacidade e direitos civis. Durante os recentes protestos No Kings nos Estados Unidos, que se opõem à influência de bilionários na política, veio à tona que as autoridades americanas utilizaram um arsenal de tecnologias de vigilância para monitorar os manifestantes. Estamos falando de uma rede complexa que inclui desde o rastreamento de celulares até o uso de softwares de reconhecimento facial em tempo real, tudo para acompanhar cada passo dos grupos envolvidos. Isso levanta um debate seríssimo sobre onde termina a segurança pública e onde começa a violação da privacidade. As tecnologias utilizadas são impressionantes e assustadoras ao mesmo tempo. Uma das ferramentas mais controversas é o Stingray, ou simulador de torre de celular. Esse dispositivo engana os celulares em uma determinada área, fazendo com que eles se conectem a ele em vez da torre da operadora. Uma vez conectado, as autoridades podem interceptar chamadas, mensagens e, o mais importante, rastrear a localização exata de todos os telefones na área do protesto. Além disso, há relatos do uso massivo de câmeras de vigilância equipadas com inteligência artificial para reconhecimento facial, cruzando imagens dos manifestantes com bancos de dados públicos e redes sociais. O argumento das autoridades é sempre o da segurança. Elas afirmam que essa vigilância é necessária para prevenir violência, vandalismo e identificar indivíduos que possam representar uma ameaça. No entanto, grupos de direitos civis e ativistas de privacidade argumentam que isso cria um efeito intimidador. Saber que cada movimento seu está sendo registrado e analisado pode desencorajar as pessoas de exercerem seu direito fundamental à livre expressão e ao protesto pacífico. A questão é: quem garante que essa tecnologia está sendo usada apenas contra criminosos e não para criar listas de dissidentes políticos? Esse debate não é novo, mas a sofisticação e a escala da tecnologia usada hoje são sem precedentes. Estamos chegando a um ponto em que o anonimato em espaços públicos está deixando de existir. A discussão sobre os limites éticos e legais do uso dessa tecnologia é urgente. Precisamos de leis mais claras que definam o que pode e o que não pode ser feito, exigindo mandados judiciais e transparência sobre o uso dessas ferramentas. Caso contrário, corremos o risco de caminhar para uma sociedade de vigilância total, onde o simples ato de participar de um protesto pode te colocar em um banco de dados do governo para sempre. É um tema complexo e que afeta a todos nós. Mudando de assunto, vamos para o mundo do entretenimento, que também é movido a muita tecnologia e, ultimamente, a muita turbulência. Uma notícia abalou Hollywood, a Paramount Global e a Skydance Media, que estão em fase final de negociação para uma fusão, anunciaram planos de demitir cerca de 2.000 funcionários nos Estados Unidos. As demissões
estão programadas para começar no final de outubro e representam um corte significativo na força de trabalho das empresas. É um sinal claro de que a indústria do entretenimento está passando por uma reestruturação brutal, impulsionada pela competição acirrada do streaming e pela necessidade de cortar custos. O motivo oficial para esses cortes é a busca por sinergias e eficiência após a fusão. Sempre que duas empresas gigantes se unem, é quase inevitável que existam áreas com sobreposição de funções, como marketing, administração, distribuição. E a primeira coisa que os executivos fazem para mostrar aos investidores que a fusão valeu a pena é cortar esses postos de trabalho redundantes. No caso da Paramount e Skydance, a fusão visa criar um estúdio mais forte e competitivo para enfrentar monstros como a Disney e a Netflix. Mas o preço dessa consolidação, como estamos vendo, é o emprego de milhares de pessoas. O contexto é de uma indústria em transformação. A era de ouro do streaming, com investimentos bilionários e crescimento infinito, parece ter chegado ao fim. Agora, o foco é a lucratividade. A Paramount, dona de marcas icônicas como CBS, MTV, Nickelodeon e o próprio estúdio Paramount Pictures, vem lutando para tornar seu serviço de streaming, o Paramount+, lucrativo. A fusão com a Skydance, produtora de sucessos como Top Gun Maverick, é vista como uma forma de fortalecer seu conteúdo e sua posição no mercado. No entanto, essa reestruturação massiva mostra o quão doloroso esse processo pode ser, e é importante a gente lembrar do lado humano da notícia. Por trás dos números e das estratégias corporativas, estamos falando de 2.000 pessoas e suas famílias que perderão sua fonte de renda. São roteiristas, técnicos, produtores, assistentes, gente de todas as áreas que fazem a magia do cinema e da TV acontecer. Essa onda de demissões, que também já atingiu outras gigantes como a Disney e a Warner Bros. Discovery, gera um clima de instabilidade e medo em toda a indústria. É um momento de grande incerteza para Hollywood. E essa fusão, com seus cortes drásticos, é mais um capítulo dessa saga de transformação do entretenimento. Agora vamos para uma área que eu acho absolutamente fascinante: a intersecção entre tecnologia e saúde. A conferência AAO 2025, o maior evento de oftalmologia do mundo, foi um verdadeiro show de inovações que parecem ter saído de um filme de ficção científica. O grande destaque, sem surpresa, foi a inteligência artificial. Foram apresentados algoritmos capazes de diagnosticar doenças oculares como glaucoma, retinopatia diabética e degeneração macular com uma precisão igual ou até superior à de médicos humanos, analisando imagens da retina em questão de segundos. Isso tem o potencial de revolucionar o acesso ao diagnóstico precoce. Imagine só, em vez de esperar meses por uma consulta com um especialista, você poderia fazer um exame de retina em uma farmácia ou em um posto de saúde. E uma IA daria um pré-diagnóstico quase instantâneo, indicando se você precisa de um acompanhamento urgente. Isso pode salvar a visão de milhões de pessoas, especialmente em áreas remotas ou com poucos médicos. A IA não veio para substituir o oftalmologista, mas sim para ser uma ferramenta poderosa, um assistente incansável que pode analisar milhares de exames e identificar padrões sutis que o olho humano poderia deixar passar. Mas não foi só de software que viveu a conferência. A tecnologia cirúrgica também deu um salto gigantesco. Foram demonstrados novos sistemas de cirurgia robótica que permitem aos médicos realizar procedimentos delicadíssimos dentro do olho com uma precisão submilimétrica, muito além da capacidade da mão humana. Braços robóticos controlados por um joystick, com sistemas que filtram qualquer tremor do cirurgião, prometem cirurgias de catarata, retina e córnea mais seguras, mais rápidas e com uma recuperação melhor para o paciente. É a tecnologia a serviço da perfeição, minimizando riscos e maximizando resultados.
E o mais legal é que a conferência também teve um foco muito grande em soluções de baixo custo. Não adianta nada ter uma tecnologia incrível se ela for inacessível para a maioria da população. Foram apresentados projetos de retinógrafos portáteis que se acoplam a smartphones e aplicativos que usam a câmera do celular para fazer triagens oftalmológicas básicas. A ideia é democratizar a saúde ocular, levando a tecnologia para onde ela é mais necessária. A AAO 2025 deixou claro que o futuro da oftalmologia será guiado pela IA, pela robótica e pela busca por soluções que possam, de fato, chegar a todos. O futuro da visão nunca pareceu tão promissor. E para você que passa o dia na frente do computador, seja trabalhando, estudando ou jogando, tem notícia boa vindo da Microsoft. A atualização de outubro do Windows 11, conhecida como 24H2, finalmente começou a ser liberada e trouxe um pacote de novidades que, dessa vez, parecem realmente úteis e perceptíveis no dia a dia. Não é só mudança de ícone ou ajuste de menu, não. São recursos que prometem melhorar a produtividade, a segurança e a experiência geral de uso do sistema operacional mais popular do mundo. Vamos dar uma olhada nas principais novidades que você vai notar assim que atualizar. Primeiro, o Copilot, o assistente de IA da Microsoft, está mais integrado do que nunca. Agora ele tem um ícone fixo na barra de tarefas e pode ser acessado com um simples atalho. Ele pode te ajudar a resumir páginas da web, escrever e-mails, criar imagens e até mesmo alterar configurações do Windows usando comandos de voz. Outra novidade muito bem-vinda é o suporte nativo para arquivos compactados como .rar, .7z e .tar.gz. Finalmente, você não vai mais precisar instalar o WinRAR ou outro programa para descompactar esses arquivos. O explorador de arquivos também foi modernizado com uma nova galeria de fotos e um design mais limpo. Na parte de funcionalidades, temos a chegada do Dynamic Lighting, que permite controlar a iluminação RGB de periféricos como teclados e mouses diretamente nas configurações do Windows, sem precisar de software de terceiros. Para quem usa muito o Paint, acredite se quiser, ele ganhou recursos de IA. Agora ele tem uma ferramenta para remover o fundo de imagens com um clique e outra, chamada Co-Creator, que gera imagens a partir de descrições de texto, usando a tecnologia do DALL-E 3. Até a ferramenta de captura foi aprimorada, permitindo agora que você extraia texto de imagens capturadas. E não para por aí. O Windows Backup foi renovado, facilitando a migração para um novo PC. E o bloco de notas agora salva seu trabalho automaticamente, então você não perde mais nada se o computador desligar de repente. São 9 grandes novidades que, somadas, realmente dão uma cara nova ao sistema. A Microsoft parece estar ouvindo o feedback dos usuários e focando em adicionar recursos que fazem diferença na prática. Se você já tem o Windows 11, vale a pena conferir se a atualização já está disponível para você. Parece que, aos poucos, o sistema está amadurecendo e ficando cada vez melhor. E para a gente fechar o nosso giro de notícias, vamos fazer o que a gente mais gosta: seguir o dinheiro. Olhar para os investimentos da semana é como ter uma bola de cristal para saber quais setores da tecnologia estão bombando e quais startups têm o potencial de se tornarem as próximas gigantes do mercado. E na semana que terminou em 17 de outubro de 2025, o que não faltou foi dinheiro sendo injetado em empresas inovadoras. O setor de inteligência artificial, claro, continuou sendo o queridinho dos investidores, mas outras áreas, como biotecnologia e tecnologia climática, também receberam aportes milionários. Um dos maiores destaques foi a Cognition AI, uma startup que desenvolve um agente de IA focado em engenharia de software, que levantou uma rodada de 250 milhões de dólares. A promessa deles é criar uma IA que possa escrever código, depurar e até gerenciar projetos inteiros de forma autônoma. Se isso der certo,
pode mudar completamente a forma como o software é desenvolvido. Outra que recebeu um cheque gordo foi a Biogenesis, uma empresa de biotecnologia que usa IA para acelerar a descoberta de novos medicamentos. Eles garantiram 180 milhões de dólares para expandir suas pesquisas em tratamentos contra o câncer. No campo da sustentabilidade, a Helios Power, uma startup de tecnologia climática que desenvolve uma nova geração de painéis solares mais eficientes e baratos, fechou uma rodada de 120 milhões de dólares. Isso mostra que os investidores estão apostando pesado em soluções para a crise energética e ambiental. Até mesmo o setor de hardware, que às vezes fica um pouco de lado, viu a Quantum Leap Computing levantar 90 milhões de dólares para desenvolver seus processadores quânticos, uma tecnologia que promete uma capacidade de computação milhões de vezes maior que a dos computadores atuais. O que essa enxurrada de investimentos nos diz? Primeiro, que a confiança na inovação tecnológica está em alta. Mesmo com um cenário econômico global incerto, o capital de risco continua fluindo para empresas com ideias disruptivas. Segundo, fica claro que a inteligência artificial não é só uma moda, mas a base de uma revolução que está se espalhando por todos os setores, da saúde à energia. Acompanhar esses investimentos é fundamental para a gente entender não só o presente, mas para ter um vislumbre claro das tecnologias que vão dominar o nosso futuro. E pode ter certeza que continuaremos de olho nisso aqui no Hardware Tech BR. E é isso aí, galera! Fechamos mais um vídeo recheado de inovação e movimentações gigantes no mundo da tecnologia. Foi uma verdadeira montanha-russa de informações, né? Vimos a Nvidia consolidar seu império na IA, mostrando que quem domina os chips, domina o futuro. Analisamos a Sony, que não se contenta com o presente e está investindo pesado para reinventar o futuro das câmeras e sensores. E também vimos o lado mais duro do mercado, com as mudanças drásticas e as demissões na Paramount e na Skydance nos Estados Unidos, um reflexo das transformações profundas na indústria do entretenimento. Mas o que mais me impressiona é como a tecnologia está se infiltrando em todas as áreas para melhorar nossas vidas. Na saúde, a conferência AAO 2025 trouxe um show de inteligência artificial e tecnologia cirúrgica, provando que o futuro da medicina, que a gente via nos filmes, já começou e está salvando a visão de pessoas hoje. E a Microsoft não ficou para trás, com uma atualização do Windows 11 cheia de novidades que são realmente úteis, melhorando a nossa interação diária com a ferramenta mais básica do nosso trabalho e lazer, o computador. Para completar, ainda rolou aquela enxurrada de investimentos que mostram como o setor tech está mais quente do que nunca, com muito dinheiro apostando em IA, biotecnologia e soluções para um planeta mais sustentável. Cada notícia que a gente trouxe hoje é uma peça de um quebra-cabeça gigantesco que forma o amanhã. E a nossa missão aqui é justamente essa, montar esse quebra-cabeça junto com você. Então, se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos que também amam tecnologia. Aqui no Hardware Tech BR, o futuro da tecnologia chega primeiro. Valeu e até a próxima!